Paz do Senhor a todos, prazer nós estarmos nesse quarto dia da nossa série de mensagens sobre as leis da selva. Hoje nós vamos compartilhar sobre a quarta lei da selva. Ela diz assim: aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se e seja moderado em suas necessidades. Como vocês já observaram, hoje nós não estamos com aquele nosso fundo original, né? Tivemos um problema técnico lá no nosso local de filmagem, mas amanhã, se Deus quiser, a gente vai retornar para lá. Então, vamos gravar aqui mesmo. O importante é que a palavra de Deus seja ministrada. Queridos, eu queria, dentro desse contexto, deixar para vocês um texto que está ali em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Estamos vivendo dias de dificuldade, estamos vivendo dias de problemas, né? E problemas, queixas, desconforto, quem não tem os seus? Quem não tem as suas dores a cada dia? O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Temos os nossos problemas, sim, temos as nossas dificuldades, as nossas barreiras a serem vencidas. Mas Jesus, nesse mesmo versículo, ele diz: não, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, juntando esses dois textos, nós aprendemos que quando nós estamos focados no Senhor, quando nós temos a nossa esperança firmada em Deus, firmada na vitória de Jesus sobre o mundo, nós podemos todas as coisas. É o que fala aqui, nós renovam as suas forças, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, queridos, a gente vê que mesmo diante dessa dificuldade, nós precisamos estar focados que Deus continua no controle de todas as coisas. Que Deus é quem direciona e comanda a nossa vida em cada detalhe. Um exemplo fantástico na palavra de Deus que nós vemos é o exemplo de José. José, às vezes as coisas pareciam que ia dar certo para ele e dava errado. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi lá para a casa de Potifar. Quando chegou na casa de Potifar, ele estava administrando lá, tudo dando certo. E a mulher de Potifar se interessa por ele e arma toda aquela história para que ele fosse preso. E o que eu acho interessante dessa história é que no momento que a mulher de Potifar faz a oferta para que ele deitasse com ela, que ele se deitasse com ela, ele fala assim: eu jamais faria isso contra o meu Deus. Ele não olhou simplesmente para Potifar, para o que ele tinha, mas ele olhou para a fidelidade dele a Deus. Então ele aí foi preso e depois de toda a história ele se tornou o governador do Egito. A história eu creio que todos já conheçam, mas quando seus irmãos foram para o Egito buscar comida e descobriram que era José que governava, acharam até que morreriam, é interessantíssima a resposta dele, que ele fala assim: não foi vocês que me mandaram aqui para o Egito. Quem me mandou para o Egito foi Deus, para salvar toda a nossa família, para salvar toda a nossa parentela. Então é fantástico ver que José, naquela situação, mesmo por tudo que ele tinha passado, todas as dores, todos os problemas, ele entendeu que tudo aquilo que ele passou foi para um propósito maior. Ele entendeu que tudo aquilo que ele passou foi direcionado pela vontade de Deus. E nós precisamos ter essa consciência, porque quando nós temos essa consciência, quando vem os momentos de fadiga, os momentos de desconforto, a queixa, a murmuração, ela não toma conta do nosso coração. A palavra de Deus fala lá aos Coríntios, se eu não me engano, que o povo de Israel perdeu a chance de entrar na Terra Prometida, aqueles que saíram do Egito, por causa de vários fatores, e dentre eles, um deles era a murmuração, pela murmuração no caminhar do deserto. E muitas vezes, queridos, nós perdemos bênçãos, perdemos a vitória lá na frente porque murmuramos, porque deixamos a queixa dominar o nosso coração, porque não temos palavra de esperança, palavra que nos fazem crer que Deus está no controle. Como eu disse no primeiro dia, porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã, não precisamos temer nada. E precisamos estar sempre firmes nessa palavra. Precisamos estar atentos a isso. O desconforto, a dor, a fadiga não podem dominar as nossas atitudes, não pode dominar o nosso coração, independente daquilo que estejamos vivendo. Quando a gente vê o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, pode dar tudo ruim, o trem pode ficar complicado,
mas nós sabemos que há uma esperança maior. Aí ele continua o texto lá no versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Oh, aleluia! Você tem sido renovado dia após dia? Se você está só olhando para o desgaste do seu exterior, você precisa aproximar-se de Jesus Cristo, aproximar-se da palavra dele, que o seu foco irá mudar. Como ele continua dizendo, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, queridos, saiba que os seus sofrimentos estão te produzindo ferramentas para que você possa alcançar algo melhor no futuro. Creia nisso. E continuando sobre a lei da selva, fala que nós precisamos ser moderados em nossas necessidades. Dentro desse contexto de moderação e necessidades, nós vemos que o ser humano, quanto mais ele tem, mais ele quer ter. Se ele tem um carro X, ele quer ter um carro 2X, uma casa e por aí vai. As nossas necessidades são ilimitadas, mas nós precisamos ser moderados. Nós precisamos, nesse tempo, principalmente, onde muitos estão passando por dificuldades, estão passando por momentos até mesmo piores do que o que nós estejamos passando. Nós precisamos estar focados em olhar para o nosso próximo, ajudar, pedir a Deus que nos dê estratégia do que precisamos fazer para amparar o necessitado. Isso é ser igreja, queridos. Isso é um dos papéis primordiais da nossa igreja e, infelizmente, muitos de nós temos deixado isso de lado. Olhe para o seu próximo, olhe para o seu vizinho, para alguém no seu bairro, procure ajudá-lo, procure abençoá-lo, procure mostrar o amor de Deus através da sua atitude. Certamente Deus estará recompensando, cuidando da sua vida. Ele continue te abençoando, continue te direcionando em cada detalhe e a bênção e a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, sobre nossas casas. Amanhã nós voltamos para falar sobre a quinta lei da selva. Pense e haja como caçador, não como caça. Que Deus continue te abençoando. Se Deus quiser, amanhã a gente vai estar no nosso set original de filmagens. Fica com Deus. Que a bênção e a paz dele esteja sobre a sua vida e sua casa, em nome de Jesus.